Ah, mas outra vez vão falar de sindicato? Exatamente. Este é um canal que conversa com você sobre as suas questões sociais, suas questões sindicais e, principalmente, pela defesa do seu trabalho. Nós aqui pedimos para você que nos assiste, não esquece, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com seus amigos e não esquece principalmente de fazer o seu comentário. O seu comentário é extremamente importante para que aperfeiçoemos a cada dia o nosso trabalho. E afinal, quem é que vem por aí conversar conosco? Quem vem conversar conosco é um dos diretores da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, o meu amigo Marcelo dos Santos, que é presidente do Senalba Paraná, vice-presidente da Federação, a FITEDECA Paraná. Ele é vice-presidente da CSB do Paraná, diretor da CSB Nacional, membro do Conselho Estadual do Trabalho, pela CSB, na bancada. Muito bom. E quem é o Marcelo? O Marcelo, ele é uma jovem esperança de renovação dentro do sindicalismo. Por quê? Porque tem cabeça nova, porque tem ideias novas e porque procura a cada momento manter viva a chama da solidariedade. A chama da solidariedade, pessoal, é aquela mesma que a gente vem apresentando em todos os nossos programas. Você pode morrer de Covid, sim, se não tomar os cuidados de manter distanciamento, utilizar a máscara, ter todas as higienes necessárias com suas mãos. Lavar, esfregar, enxaguar, usar bastante detergente, enfim, cuidar da sua higiene. Desse jeito, você tem grande chance de evitar o contágio pelo Covid-19. Agora, a fome não tem jeito. A fome, quando pega, ela pega porque você não tem condição de comprar alimento. Você não tem condição de saciar a vontade de comer da sua família. E a fome também mata. Portanto, a CNTEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, lançou a campanha CNTEC contra a fome. E está aí, distribuindo cestas básicas. Não esqueçam, compartilhem esse trabalho da CNTEC. Entrem no site da CNTEC e lá façam suas doações. Procurem os sindicatos de sua cidade. Faça a doação de alimentos se não quiserem encaminhar dinheiro. Os sindicatos irão reunir esses mantimentos, fazer cestas básicas e distribuí-las a quem tem fome, através de associações ou até mesmo da distribuição feita pelo próprio sindicato. Quando você transfere para a conta da CNTEC contra a fome, esse dinheiro vai carimbado para cada localidade de onde o dinheiro saiu, ou que você tenha escolhido para que estado esse dinheiro será dirigido. E aí, nós fazemos as transferências para as entidades que estão relacionadas e escolhidas por nossos coordenadores em seus estados. Então, colabore conosco para que a gente consiga minimizar esse problema que brasileiros que estão desempregados estão passando. Nós estamos numa campanha acirrada, maravilhosa, tem sido contagiante o progresso e contamos com a sua participação. Já falei demais, Marcelo, agora é você, meu irmão. É tua vez de falar. E onde é que está o Marcelo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, companheiro Oswaldo, presidente da CNTEC.
Satisfação em revê-lo, ainda que virtualmente. Uma boa noite também a toda a equipe nossa da CNTEC que nos assessora nos bastidores. Uma boa noite aos demais companheiros e companheiras aí, dirigentes de outras entidades sindicais que nos acompanham, que nos prestigiam. E, claro, uma boa noite especial a você, trabalhador, trabalhadora, que está aqui nesse momento para saber um pouco mais sobre as negociações coletivas de trabalho. Desejo que todos estejam bem, que todos estejam seguros. E quero lembrar que o Senalba Paraná também aderiu à campanha da CNTEC. Quando puder, acesse lá o site do Senalba Paraná. Nossa notícia de capa está abordando exatamente sobre isso, sobre a questão da campanha CNTEC contra a fome. Companheiro professor Oswaldo, sabe que o assunto negociações coletivas de trabalho me traz um certo saudosismo. Já tenho saudade da época que fazíamos assembleia presencial e que o trabalhador participava e que alguém lá no meio da plenária gritava lá, tem que ser 2 dígitos. Eles queriam dizer que o aumento salarial tinha que ser pelo menos de 10%. Né? Tenho saudade de quando a gente sentava para negociar com o empregador e o primeiro item da pauta era o ganho real. A gente não falava de inflação. Inflação o governo vai divulgar lá, vai ser um percentual, nós queremos saber o acima disto. Né? Queremos saber dos novos benefícios, do que pode ser melhorado nas condições de trabalho. Mas isso tudo está na saudade, embora de um passado ainda recente, né? Mas que permeia, né, as negociações. Vocês devem convir comigo que a crise econômica, né, a crise social, a crise política, e ainda agora com agravamento pela pandemia, torna tudo muito mais difícil, principalmente as negociações salariais. E até abrindo um parêntese aqui, saiu hoje, né, o INPC do mês de maio. Gente, a situação está difícil. O INPC do mês de maio deu 0,96. Assustador. Quem tem data base no mês de junho, que contempla, então, a inflação de 1º de junho do ano passado até maio, registrou 8,9%. Quem é que vai chegar no empregador e dizer precisamos de 8,9% de reajuste salarial? Gente, nesse ano de 2021, a gente tem uma estatística de que quase 70% das negociações coletivas não repuseram a inflação na sua plenitude. Isso porque viemos com uma inflação em alta, poder aquisitivo em baixa, e outra, né? Uma coisa é inflação, outra é poder aquisitivo, talvez eu fale mais disso aqui na sequência. Mas retomando aqui, a gente com um ganho de inflação, com um aumento da inflação, a gente não consegue estabelecer melhores condições. É muito difícil. A gente está lutando apenas para manter aquilo que já veio conquistado, né? E aí eu preciso desmistificar, até antes de entrar propriamente dito no assunto, desmistificar um fantasma que ronda a cabeça do trabalhador. Meus amigos e minhas amigas, não há no Brasil legislação que determine que o empregador deve dar reajuste salarial. O governo federal, ele reajusta o salário mínimo. E aí, lógico, o empregador que paga só o salário mínimo vai ter que reajustar por conta disto. Mas notem que em 2017, em 2018 e este ano de 2021, o salário mínimo não teve a reposição da inflação do ano anterior na sua plenitude. Então pensem, se o trabalhador que recebe só o salário mínimo, que hoje é R$ 1.100, não teve a inflação integral aplicada no seu reajuste, que instrumento nós temos para chegar numa negociação e conseguirmos nós um aumento acima da inflação? Fica muito difícil. E ainda há de se registrar que em 2019 acabou a política de valorização do salário mínimo.
Para o governo vigente, o salário mínimo deve ser registrado, no máximo, somente pela inflação, coisa que não aconteceu em 17, 18 e 21. Então, a situação não é fácil. E aí, assim, a questão das negociações coletivas de trabalho. Se o empregador não tem por obrigatoriedade dar o reajuste salarial, como é que isso se estabelece? Se estabelece através das negociações coletivas que o seu sindicato proporciona. E isso é o que difere o sindicato de outras organizações de trabalhadores, como clubes de trabalhadores, associações, grêmios. Essas entidades, embora defendam, representem ou aglutinem trabalhadores de alguma forma para os seus interesses, ela não é munida do poder constitucional que só os sindicatos têm de firmar instrumentos coletivos de trabalho, que podem ser convenções coletivas de trabalho ou pode ser acordo coletivo de trabalho. Qual é a diferença? A convenção coletiva de trabalho, um sindicato de trabalhador firma com um sindicato patronal, um sindicato dos empregadores. E o que é estabelecido nesse instrumento normativo se aplica a todos os trabalhadores representados que estão empregados naquelas empresas que o sindicato patronal representa. E existe uma outra modalidade, que é a do acordo coletivo de trabalho. Essa mudança da palavrinha convenção para acordo significa que o sindicato de trabalhadores pode firmar um acordo coletivo de trabalho diretamente com uma ou mais empresas. E pode até ter a assistência do sindicato patronal. Mas aquele acordo só é abrangido para os empregados daquela determinada empresa, ou se for mais de uma empresa, né, daquelas empresas estabelecendo as condições de trabalho. Até a reforma trabalhista, tinha o artigo 620, que dizia que prevalece para o empregado, para o trabalhador, a melhor negociação. Mas isso mudou com a reforma trabalhista, foi feita uma inversão de valores ali. Ali se estabelece que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção. Então, nós não podemos fazer um acordo coletivo que seja aquém da convenção. Porque a convenção, pelo seu modo genérico, né, abrangente de abordar, acaba meio que normalmente nivelando pelo mínimo, né? E aí, um acordo coletivo, a gente consegue estabelecer melhores condições. Logo falo mais sobre isso. Porque tem uma outra questão também que veio com a reforma trabalhista, que muito se fala, mas a gente não pode deixar de falar. Porque a gente está vivenciando isso exatamente nesse momento de crise. E a pior de todas as crises, né? 2021 está pior que 2020. A partir da reforma trabalhista, acabou-se o conceito da ultratividade. Ultratividade é uma palavrinha que não é do nosso cotidiano, do dia a dia, do trabalho, do trabalhador, que significava o seguinte: era um entendimento jurídico que havia, no sentido de que, se terminou a vigência do instrumento normativo, ele permanece em aplicação até que seja negociado um novo, a partir do momento que o sindicato postulou, né, um pedido para uma renovação de um acordo ou de uma convenção coletiva. O ministro Gilmar Mendes, até um pouco antes da reforma trabalhista, já havia traçado uma decisão de repercussão geral que acabava com a ultratividade. E aí a reforma trabalhista jogou a pá de cal em cima que precisava, né? Então, até vou citar aqui um exemplo que estamos vivenciando nos Senalbas de todo o Brasil neste momento. Estamos em negociação com a entidade do Sistema S, o SEST-Senat. Nós recebemos deles uma proposta que reporia a inflação, um pouco a menos da inflação, de forma parcelada, e todos, gente, praticamente todos os benefícios conquistados ao longo dos tempos estão sendo eliminados. O que não está sendo eliminado, que está ficando, está sendo reduzido.
Por exemplo, vale-refeição, que eram 25 tickets, vou chutar aqui, por mês, está se limitando ao dia trabalhado. Então, quer dizer, tudo sendo puxado para baixo. E, gente, não há o que fazer. Ou há uma negociação, uma sensibilização e consegue-se estabelecer um acordo que se mantenha, ou está perdido. O direito adquirido já era com a reforma trabalhista. Não tem mais como invocar isso. Então, vejam, trabalhadores e trabalhadoras, que a situação sempre vem nos apertando e nos sufocando cada vez mais. E aí, eu preciso entrar mais propriamente dito nas negociações que o Senalba do Paraná vem realizando. Primeiramente, não é uma premissa do Senalba Paraná, mas sim de qualquer entidade sindical. Quando a gente vai estabelecer uma negociação coletiva, primeiro há de se pensar na preservação de empregos. Porque o princípio número 1 do sindicalismo é a solidariedade. Não nos interessa bater o pé e dizer que queremos 10%, 2 dígitos. E para o empregador conceder isso, ele vai ter que demitir 4 ou 5 companheiros nossos de trabalho. Eu demito 4 ou 5 e daí eu consigo pagar o salário para os 15 que ficaram. Isso não nos interessa. Nós queremos tudo com isonomia, igual para todos. Não pode ser diferente. Não é mesmo? Então, esse tipo de negociação nos interessa. Não nos interessa. Primeiramente, a gente tem que ver a preservação dos empregos. Temos que acompanhar o cenário econômico. Temos que ver até onde é possível. E é por isso que as assembleias são de extrema importância. A assembleia é um momento em que o sindicato te convoca, trabalhador, para você ir lá e nos apresentar. Olhe, nossa entidade, eu falo entidade porque o Senalba representa entidades sem fins lucrativos. A nossa empresa, nosso empregador, nós fizemos uma produção extraordinária esse ano. O ganho financeiro está lá em cima. Nós podemos ter aquele benefício ou aquele outro, ou tal situação, para que isso seja usado na negociação. Então, se o trabalhador não participa da assembleia que vai elaborar a pauta para a negociação, que argumentos tem, né, a diretoria, a gestão do sindicato que está incumbida de fazer essa negociação? Ela fica de mãos atadas, sem informação, catando papel no vento. Para as nossas entidades, até a gente tem os portais da transparência, cada entidade tem o seu. Até para aqueles que criticam o Sistema S, né? É bom até fazer um parênteses aqui, o Sistema S ele não é mantido pelo governo federal, ao contrário. Todo empregador ele paga uma alíquota numa guia do INSS que o governo federal retém um percentual para administrar o bolo e distribuir para as entidades do Sistema S fazerem o seu trabalho. Então, ela não é uma empresa pública, ela é uma empresa pública, mas ela é de direito privado. Saindo desse parênteses, né? Eu sou do Sistema S, por isso que eu pego muita referência nisso, a gente consegue ver no portal da transparência e ter uma noção, opa, aqui tem economia de caixa, aqui não tem, né? Para poder nos orientar nas negociações. Mas a cada ano vem ficando mais apertado. Vamos pegar como, por exemplo, as reduções de salário e jornada que tiveram no ano passado, e tiveram que ter mesmo, porque além de toda a dificuldade que tem, pega uma entidade que é de formação profissional, que não tem como realizar os cursos, por exemplo, não tem aluno se matriculando, e aí ainda vem uma decisão governamental de reter receita do Sistema S, que vai naquela guia que eu acabei de mencionar. Então, isso acaba puxando tudo para baixo. E aí, assim, o que os sindicatos mais buscam, né, de benefícios? Buscava-se, né, e a gente ainda pretende fazer isso, buscar um ganho real. As últimas negociações do Senalba, a gente já tem colocado na pauta sem utopias. Não adianta eu vir aqui com 10%. Pegamos anos anteriores aí com o INPC acumulado em 2,46, 2,56, em 1,83. E aí, vamos chegar em 10%? Como é que a gente justifica isso? Né? Nós temos pautas que a gente levou e a plenária aprovou, e aí assim apresentou e assim negociou, pedindo, sabe, arredondamento da casa decimal.
E até isso ficou difícil. E no ano passado, e no ano pandêmico, por exemplo, né, o Senalba do Paraná ele negocia 2 convenções coletivas. Uma para os clubes recreativos, clubes desportivos, e outra para o restante da categoria, que são as entidades assistenciais, né, sem fins lucrativos, as entidades de orientação e formação profissional, as entidades associativas, né, que não são do cunho desportivo, que a data base é novembro. Nós tínhamos a inflação de 4,77%. É o primeiro ano que a gente teve que fazer um reajuste parcelado. A gente colocou que o reajuste seria de 4,77, mas deixou a possibilidade de parcelar para que chegue lá no ano que vem, que já estamos no ano que vem, 2021, não haja defasagem salarial. Porque essa defasagem, gente, no cenário que a gente vive econômico, vai levar 10 anos para recuperar qualquer perda. No mínimo, se recuperar. Então, é imprescindível ter o reajuste. Nós temos aqui na convenção coletiva do Senalba do Paraná um vale-refeição estabelecido num valor de R$ 17,32. Tem trabalhador que clama pelo aumento do valor do vale-refeição. É incrível isso, presidente Oswaldo. Como este item da negociação ele é importante. Nós chegávamos a receber consulta, quanto que vai ser o vale-refeição? Não perguntava quanto vai ser o aumento. Porque este benefício acaba complementando a renda de forma indireta. E a gente não pode se furtar a que o empregador possa conceder a alimentação de outra forma, num refeitório ou num convênio. E aí o que acontece? 17,32, hoje no estado do Paraná, é possível almoçar tranquilamente. Se a gente se levasse a 25, o que ia acontecer? Os empregadores fariam um acordo com o restaurante que tem ali na esquina, num buffet. Ó, a partir de segunda-feira, meus empregados vão almoçar tudo aqui. Quando você cobra a refeição é 15? É 15, eu vou ter que pagar 13. Ele vai aceitar e ninguém vai ganhar os 20, os 25. Então, essas coisas menores, essas negociações no âmbito do coletivo, elas acabam sendo sempre niveladas por baixo. Mas eu acredito que aqui nós estamos contemplando. Agora, a gente tem um trunfo bom aqui no Paraná, na convenção coletiva, que é o piso salarial. Como eu falo aqui para o Brasil todo, né? O estado do Paraná tem o piso regional, o piso salarial regional do estado do Paraná. E decorrência desse piso, a gente se norteia por ele para fazer as negociações coletivas. Então, a gente tem hoje, na convenção coletiva da data base de novembro, o valor de R$ 1.456. Gente, esse piso é 32% superior ao salário mínimo nacional. Essa é uma conquista que a gente não pode jamais abrir mão dela. Tem que sempre ser valorizada. Né? Já na convenção coletiva com os clubes, a gente tem um valor um pouco inferior, que é 1.436, porque essa data base deles era maio. E esse era o valor do piso lá naquela época. Então, a gente se limitou a isso. Então, os clubes ficam um pouquinho atrás e, de repente, no mudar da data base, acaba passando na frente. E também falando dos clubes, companheiro Oswaldo, nós temos na negociação com os clubes a licença maternidade de 6 meses. As mulheres que trabalham nos clubes do estado do Paraná, pela negociação do Senalba do Paraná, têm o direito à licença e à estabilidade por 6 meses, sendo os 4 que todos têm, todas as mães têm, e mais 2 pagos pelo empregador estabelecido em convenção coletiva. Gente, isso está tudo por acabar. Se não tiver uma renovação de convenção coletiva, acaba. Não tem mais direito adquirido, não tem mais ultratividade, né? E o que a gente vê? A gente vê uma situação de que o trabalhador cada vez mais se afasta, não contribui financeiramente com o sindicato. Em específico, eu vou citar aqui os clubes do estado do Paraná, parece que fazem uma questão de ignorar a cláusula do custeio sindical. Isso estabeleceu-se em 2018, quando a gente não aceitou de forma alguma a proposta que eles vinham, que a inflação estava 1,83%, o índice acumulado. E nós queríamos pelo menos 3%.
E foi, até que eles chegaram no 2,5 contrariado, e a gente, então, acabou levando para a Assembleia. Então, veja, não é o Marcelo, não é a diretoria do Senalba, né? A gente leva para a Assembleia para aprovar. Evidentemente que a gente tem uma pré-aprovação quando faz a Assembleia, né, de levantamento de pauta. Mas esse foi um caso que levamos para a Assembleia para aprovar. E aí, conseguimos o 2,5. A partir de então, os clubes passaram a ignorar a cláusula de custeio. A última convenção que a gente teve com os clubes, a gente estabeleceu lá que o clube passaria uma relação perguntando se o empregado autorizava ou não a contribuição. Só fizemos para medir a febre. O que aconteceu? 90% dos clubes nem passaram essa lista. A arrecadação foi assim, ó. E aí eu digo para vocês, para que fazer essa convenção coletiva? Que beneficia a todos, que o sindicato nunca vai lá, não, vamos dar, quem ganha até X, nós vamos dar X% de aumento, quem ganha até Y, nós vamos... Não, é tudo isonomia, tudo igual para todos. Só que para o nosso lado, não é nada. Então, a gente está abdicando de fazer convenção coletiva com os sindiclubes para passar a fazer apenas acordo coletivo. Já temos alguns aí engatilhados e vai ser a nova forma. O acordo coletivo vai acabar superando as convenções coletivas. Eu assisti, até quero mandar um grande abraço lá para o companheiro Clayton, do Senalba Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que ele não faz mais convenção, é acordo coletivo. O Senalba não teria essa capacidade aqui no estado do Paraná. Nós temos 2.500 entidades que representamos. Não teria possível fazer 2.500 acordos. Mas em alguns segmentos a gente vai ter que seguir por essa linha de fazer acordo coletivo e abdicar da convenção coletiva, para que a gente tenha uma isonomia e que tenha uma isonomia a nosso favor também. Que o trabalhador possa participar, compreender o processo e contribuir com o sindicato pelo trabalho que está sendo feito. Então, companheiro Oswaldo, não sei se deu o meu tempo, quantos minutos eu ainda tenho, eu não controlei aqui. Não tem problema. Estamos aqui conversando, eu acho que muito importante os posicionamentos que você tomou. E eu queria pegar um lance aí que você falou de Assembleia. Como é que você está se virando com a Assembleia nesse momento de necessidade das pessoas ficarem em casa? Como é que você tem resolvido esse problema, Marcelo? Oswaldo, a gente tem usado aplicativos virtuais gratuitos, evidentemente. Tem um até que eu quero recomendar para os companheiros aí de outras entidades que nos acompanham, que ele chama-se Jitsi, com J. jitsi.org. Ele é um aplicativo gratuito, pode reunir ali até 100 pessoas, né? E criou o linkzinho facilmente, qualquer pessoa clica no WhatsApp, manda o link lá, entra, participa. O problema disso é que você não consegue extrair uma lista de presenças. Você até consegue visualizar, mas você não consegue copiar isso a não ser printando tela. Então tem essa dificuldade. O Google Meet é a mesma coisa, também não consegue extrair. Perfeito. Eu acho que só se extrai a relação de participantes de um aplicativo pago. E aí o sindicato, infelizmente, nesse momento, não tem como investir nisso. Mas aí faz a gravação, né, Marcelo? Sim, também tem gravação. E as entidades maiores, normalmente elas têm o aplicativo Zoom contratado para colocar 200, 300, 500 pessoas, e aí a gente utiliza da plataforma do empregador, né? Compreendo. Temos feito esse pedido para utilizar lá. Exato. Essas negociações que você colocou e as fez de forma muito clara, elas geram sempre um debate que ele é duplo. Ora com os patrões, ora com os funcionários. Sim. Normalmente, esse tipo de trabalho você necessita do acompanhamento de advogado, do acompanhamento de jornalista, do acompanhamento de economista, enfim. Isso gera custo. Isso gera condições de gasto com os funcionários do sindicato, mesmo porque depois, tanto as empresas quanto os nossos colegas, os empregados, eles querem saber do documento, como é que faz o documento, eu preciso do documento para apresentar para o meu patrão. Só que na hora da arrecadação a coisa está difícil. Eles esquecem que existe um sistema confederativo para ser alimentado. Tanto o sindicato, quanto a federação, como a confederação.
Tem sido difícil esse diálogo com os funcionários ou tem sido sabotado pelo patronato? Tem as duas situações. Nos acordos coletivos, em geral, fica um pouco mais fácil. Porque a gente consegue, quando faz uma assembleia, uma que a gente leva um acordo melhor até que a própria convenção. Né? Aí facilita. Então, conseguimos estabelecer um entendimento. E a gente tem feito o seguinte, para acordo coletivo, a gente, quando lança, a gente discute no âmbito, porque também é uma coisa bem importante ser observada, eu até falei isso no começo lá. Nós não vamos levar para a votação da Assembleia uma negociação que a gente não deu por encerrada. Se eu pego uma pauta daquela do SESC e Senat e levo para uma Assembleia aqui para eles votarem, abrimos uma sala lá com o representante do empregador junto, parado na porta, de braço cruzado, olhando o que o trabalhador vai responder. E eu pergunto quem está contrário que se manifeste. Eu botei ele na fogueira, ninguém vai se manifestar e está aprovada a proposta. Então, nós temos que tomar um cuidado, né, de negociar até onde der e levar isso para os empregados de uma forma clara, demonstrativa, até onde for possível. E, normalmente, isso acaba sendo aprovado. E, dentro de todo o escopo do acordo coletivo, a gente tem uma cláusula de custeio. Então, assim, ou você aprova este acordo que tem um custo, ou não aprova nada. Ou fica lá na convenção coletiva. O sindicato já trabalhou para você lá na convenção coletiva. Você já está beneficiado e amparado pelo trabalho do sindicato lá. Né? Aqui nós estamos indo até além, estamos indo melhor. E a gente criou também, tem entidades que tem aquela questão do autorizar primeiro, né? Para descontar. Que não valoriza a questão da Assembleia, não reconhece que a Assembleia tem o poder decisivo, né? Tem poder decisivo para tudo, menos para definir o que será o custeio para o sindicato. Aí a gente criou no site do Senalba, do Paraná, nós temos lá um formulário. Então a pessoa entra com seus dados lá e autoriza. Só que daí é o seguinte, ele autoriza não só o custeio para o sindicato, ele autoriza também a realização daquele acordo coletivo. Então a gente amarra uma coisa com uma outra. Num formulário, né, que ele vai depois receber uma via. Se a entidade quiser que ele imprime, assine, entregue no Recursos Humanos, ele imprime e assina. Se quiser, só nós mandamos a relação dos que autorizaram. Então, tem várias formas de proceder. Então, nos acordos coletivos fica mais fácil. Agora, a convenção coletiva, infelizmente, fica, vamos dizer, na sabotagem, né? Não, isso aqui não, a causa do custeio ignora, vamos ver o resto. Então, é difícil. Sabe, a gente perdeu, o trabalhador perdeu quando achava que estava ganhando, porque não precisaria pagar o sindicato. A verdade é muito séria, né? Eles trocaram um percentual extremamente baixo, que chamava-se contribuição sindical, que dava um quarto, quer dizer, 0,25%, e recebia 5, 6, 8, 10% de aumento. Sim. Alguém fez uma propaganda direcionada, e nessa propaganda direta, antes da famigerada reforma trabalhista, que não foi reforma, foi uma deforma, e o que aconteceu foi que o trabalhador acabou aniquilando a entidade sindical. Hoje, ele começa a entender que, fragilizando a entidade sindical, ele está fragilizando a sua vida futura, porque um sindicato fraco é um sindicato que não consegue conquistas. Sem um corpo técnico, ele não consegue fazer com que o patronato consiga entender as necessidades dos seus representantes. É uma verdade. E outra, não existe garantia nenhuma. O patrão, ele pode, desde que não diminua o salário do ano anterior, ele pode, sim, não te dar o aumento. Pois bem, uma coisa interessante que eu queria saber aí no Paraná é a história da pandemia. Como é que foi negociar em plena pandemia, Marcelo? Olha, Oswaldo, o nosso trabalho ele quadriplicou. Honestamente, a gente não tem muitas negociações. Nós temos 2 convenções coletivas e em torno de uns 15 a 20 acordos coletivos.
Só que isso virou um volume de 100, 200 a partir da pandemia. Por que passaram a ser as negociações, então? Negociações de suspensão de contrato, redução do jornal de salário. E sabe que a gente deu um pulo do gato nessas negociações? Porque olhando o texto, né, lá da medida provisória 936, não falava nada sobre o 13º salário. Opa, você não fala, então rapidamente nós vamos ter que colocar aqui que seja pago na sua integralidade. E todas as negociações que a gente fez no ano passado, a gente conseguiu estabelecer isso. Então, o 13º se manter pelo valor integral, ainda que contrato suspenso. Depois vieram orientações de ambos, do governo federal, do Ministério Público do Trabalho, em contrário, né, na questão do 13º salário, mas para as nossas negociações a gente conseguiu estabelecer já nas cores, era uma cláusula que para nós era inimexível, porque o trabalhador já está dando a sua contribuição, ao passo que ele tem a sua redução de salário e jornada. Ah, mas ele tem o bem, tem o pagamento pelo governo federal. Tem, mas ele perde uma renda, de qualquer forma. E ninguém quer, e ninguém pode, nesse momento, perder renda. Então, a gente conseguiu, nessas negociações, estabelecer, acho que foi muito gratificante isso. E outras coisas a gente colocava também, mas acabava flexibilizando, né? A valorização e reconhecimento do nosso piso salarial, que, no mínimo, se atendesse. A gente fez muitas negociações em que se estabelecia uma ajuda compensatória extra. Então, que se levava o trabalhador a garantir 90% da sua renda. Também tivemos algumas negociações nesse sentido. E, assim, foi bastante trabalho, muita pergunta, muita dúvida. Aí, você perguntou das assembleias, né? Muita assembleia virtual, todas elas, né? Acho que... Cheguei a fazer assembleia por WhatsApp até. Eu mandava um áudio lá e o grupo respondia ou não. Criaram um grupo e me colocaram dentro, para entidades menores e tal. Então, foi muito trabalho. Nossa, eu passei noites, 4 horas da manhã estava respondendo e-mail, às vezes. Imagina. Mas agora esse ano está mais equacionada a situação. Acho que as empresas já se ajustaram um pouco, né? Com toda a dificuldade. Os empregados que podiam ser demitidos, que já foram demitidos, né? Estamos aí beirando 15 milhões de desempregados no Brasil, que é uma situação crítica, horrível, né? Ninguém quer isso. Essa é uma questão que eu ponho dúvida, né? Nós temos 15 milhões de desempregados no Brasil. Por que o auxílio emergencial é pago para 67 milhões? Fica estranho isso, né? Não fica assim muito bem explicado. Ou seja, o número de desempregados, desalentados, ou que estão recebendo subrenda é muitíssimo maior. É que, infelizmente, a verdade mostraria que hoje nós estamos com o subemprego e não com condições sociais dignas de um trabalhador no Brasil. Verdade. E completando a sequência da crise, você já deu uma entrada no assunto. Como foi o nível de dispensa com os teus negociadores? Desculpe, não ficou claro. Como foi a quantidade de pessoas que foram dispensadas de seus trabalhos contra aqueles que você representa nas empresas que eles trabalham? Veja, até tem uma situação, assim, a gente teve uma entidade do Sistema S, a gente fez um acordo, né, de redução de salário e jornada, e ficou a critério da entidade como aplicaria. Garantimos o 13º deles integral e eram os primórdios ainda em abril, não conseguimos fazer uma assembleia. Eu gravei um vídeo falando sobre o assunto, foi disseminado aquele vídeo e depois nós abrimos uma votação de enquete no site do sindicato para que eles aprovariam ou não um acordo que estava sendo estabelecido. E muitos interpretaram que a partir daquilo eles não seriam demitidos. E eu deixo bem claro no vídeo, está no nosso canal no YouTube. Então, você que é da base do Senalba, não deixe de procurar lá no YouTube, Senalba PR. Lá tem um vídeo, deixo muito claro, preservar os empregos que possam ser preservados. Porque é comum, é natural, não ia conseguir segurar todo mundo. Até porque a redução também não era para todos da mesma forma. Estava sendo aplicada a medida provisória e equacionado dentro das atividades. Então, ali teve perdas que eu fico sentido porque a gente acaba sendo culpado, né? Por não ter conseguido garantir todos os empregos.
E em outras entidades, na maioria delas, né, uma vez estabelecido, garantia-se o emprego, pelo menos por aquela vigência. E depois também não tem garantia posterior, né? É uma garantia provisória, não tem estabilidade, eu quero dizer. É uma garantia provisória. E a gente acaba não sabendo o que se dá. Até porque, mais uma vez, reforma trabalhista, não é necessário mais fazer a homologação no sindicato. Então, a gente não tem esse número específico, né, das demissões ou não. Então, fica difícil a gente avaliar. É possível avaliar pelos acordos. Mas eu percebo que, mesmo assim, dentro dos acordos que a gente fez, a gente teve uma baixa aí beirando os 20%. Até que não foi tão alta. Não foi alta. Nós tivemos universidades aqui no estado de São Paulo que dispensaram 60% dos seus professores, 40% dos trabalhadores em educação. Foi sério, foi sério. Agora, voltando à questão do que aconteceu nesse contexto chamado pandemia. Com todo esse trabalho que o sindicato desenvolveu, o trabalhador está notando a importância dele ser representado pelo sindicato? Não proporcional ao que deveria, Oswaldo, mas é gratificante saber quando a gente percebe que houve uma mudança. Então, foi sim possível identificar entidades que habitualmente todos faziam a carta de oposição para não contribuir com o sindicato, fazendo uma inversão. Chegou a passar por nós uma entidade cuja pessoa do RH fez um comunicado para todos: vejam o que o sindicato negociou. É importante contribuir com o sindicato, porque nem nós esperávamos que chegaria a isto, que foi a reposição da inflação de 4,77 lá em novembro do ano passado. Então, era uma entidade que tinha um recorde de carta de oposição e agora ela inverteu a situação. Lógico que tiveram alguns, porque ser contra pagar o sindicato, convenhamos, é muito fácil. Eu quero ver o cara ser contra e fazer carta de oposição a tudo aquilo que está garantido na negociação do sindicato. Dizer: eu não quero vale-refeição, eu não quero plano de saúde, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro que está na negociação, e eu não quero pagar o sindicato. Mas essa situação ilógica não é só do trabalhador, não, né? Nós vimos, durante o julgamento da contribuição sindical, sim, ministro do STF dizer que o sindicato era um mero grupo, uma mera associação. Nota-se que sequer, quando fez o curso de Direito, estudou a CLT para ver quais são as obrigações que o sindicato tem e se ele as cumpria ou não. Ele pode até duvidar que o sindicato as cumprisse. Entretanto, dizer que é idêntico a uma simples associação, ele está tremendamente enganado. E eu acho que isso colaborou um pouco para que a população trabalhadora amadurecesse essa posição. Muitos dos que fizeram aquela compensação de salário com horário de trabalho, as medidas provisórias, acabaram vendo que seria muito pior se tivesse feito a negociação empregado-patrão diretamente. O sindicato, ele é sempre uma barreira que isenta as lideranças de serem dispensadas. Isso a gente consegue fazer com maestria e o trabalhador não tem como dizer o contrário. Porém, o que a gente entende claramente é que existe uma desinformação. Pulando de pato para ganso, eu queria saber, e a tua comunicação, como é que está? Você consegue atingir todo o teu estado para esse papo ou através da federação para esclarecimento de toda a população que vocês representam? Pois é, vivemos a era da comunicação desde os anos 2000, né? E é difícil a gente conseguir atingir o trabalhador. O Senaba do Paraná, ele tem perfil no Facebook, no Instagram, canal no YouTube. E até o canal no YouTube a gente não utiliza muito, mas temos. E a gente tem pelo próprio site, que é o nosso meio de comunicação, é o site, o primeiro é ele, né? Para as pessoas se cadastrarem, para receberem as informações.
e é difícil obter isso. Quando a gente fez, no ano passado, aí a questão dos formulários, a gente criou tanto formulário para fazer o direito de negociação, autorizar, desconto e tal, para acordos coletivos, e também, virtualmente, a gente criou o formulário de carta de oposição. Tivemos 3.200 cartas de oposição, a pagar R$50 durante um ano. Um McDonald's, um McLanche feliz, né? se eu puser. Mas, enfim... e a gente estabeleceu um cadastro disso. Mas aí veja que é uma situação que a gente tem uma dificuldade, Oswaldo. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados. Já era difícil a gente conseguir que nos repassassem o CPF, o nome da pessoa, o valor da contribuição para a gente compor o nosso cadastro. Você imagina eu pedir lá o WhatsApp, o e-mail. A gente acaba, às vezes, ficando sem contato daquele que contribui. Já aquele que fez a cartilha de oposição, os 3.200, nós temos lá o e-mail, temos o WhatsApp, ele preenche o que quiser lá. Para ele, o importante é que ele não vai pagar o sindicato. E aí eu estou fazendo agora, estamos fazendo, tem um diretor que está nos ajudando aqui, o Heverson do Senar, listas de transmissão via WhatsApp. Aí ele pega uma determinada entidade lá, 50% fez carta de oposição, 50% contribuiu. Dos 50% que fez carta de oposição, eu tenho o WhatsApp dele. Dos 50% que contribuiu, não tem, porque a gente nem pediu esse dado na convenção coletiva para que fosse encaminhado, e ainda que pedisse, com certeza não seria. Né? Vai dar o telefone dos outros de que jeito, ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso está nos dificultando um pouco. Mas eu acho que é o seguinte, essa nossa live aqui, ela vai circular, viu? E eu vou deixar no final um pedido para que acessem o site, se cadastrem e tudo mais. Perfeitamente, eu acho que é assim mesmo. Eu vejo a situação toda. Você está sendo, de todos que a gente conversou a respeito, muito mais otimista. Nós recebemos informações de outros que a melhora foi de 30%, 40%. Você está dizendo que 50% acabaram dando resposta. Eu acho interessante. Para quem tinha 0%, para quem tinha 10%, gente, nós já estamos num caminho. E esse caminho ele é interessante de ser galgado, porque se ele fosse abrupto, ele cairia também abruptamente. Ao passo que, quando ele é lento, a gente sente que aqueles que estão ficando trazem novos. Eles vão... Porque eles também se sentem ofendidos, Marcelo. Ué, eu estou pagando para resolver o teu salário. Ah, mas é o que mais fala. Eu quero que você receba as questões. E isso balança, principalmente quando a gente cria lideranças. É uma das preocupações da CNTEC, é a gente tentar fazer curso de formação para que a gente tenha líderes em todo o nosso movimento, no sentido de facilitar isso. Eu tenho uma triste notícia para te dar, Marcelo. Você tem 2 minutos para nós encerrarmos o programa. Mas e já? Meu querido, você tem 2 minutos. E se demorar 3, eu não vou conseguir encerrar o vídeo. Muito bem, que tem a vinheta de final lá e tudo mais. Mas, companheiro presidente Oswaldo, da CNTEC, e todos os demais que nos assistem aí, é uma satisfação ter participado, contribuído com o programa. Vamos conversar. Eu acompanho eles semanalmente, indico que todos acompanhem semanalmente. Nós estamos tratando aqui questões de interesse do trabalhador, não é só do sindicato, como até pareceu que novamente estamos falando do sindicato. É de interesse das relações do trabalho. Já teve programa falando da pandemia, né? Das questões de proteção. Então, participem, compartilhem, acompanhem, prestigiem. E em relação a questão das negociações coletivas de trabalho, gente, parem e pensem. Vamos pegar o trabalhador em nível nacional. Database de maio é que congrega o maior número de negociações. Hoje, dia 9 de junho, todos já receberam o seu salário de maio. Já receberam reajustado? O empregador de vocês já repôs a inflação? Estava 7,59 lá o acumulado. Não repôs ainda? Por que será? Faltou negociação do sindicato? Ou não se estabeleceu?
Então, vejam, é importantíssima a participação do sindicato na vida profissional de vocês nesse sentido. É só ele que tem esse poder da negociação. Então, prestigiem, participem, busquem as assembleias, vá lá discutir, vá lá propor, vá lá apresentar dados. Eu citei aqui que nós temos um dos melhores pisos, né, salariais, talvez, do Brasil. Como é que a gente se chega nisso? É só com um argumento. Alguém fez alguma greve um dia para conseguir alguma coisa melhor? Não. Então está lá naquela negociação, está dependendo daquilo, então fomentem ela. Como é que se fomenta? Contribuindo com a sua parte financeira, participando da Assembleia. Se não dá para participar, envia por e-mail sugestões, acompanha, sabe? A gente não pode continuar vivendo aquela questão de que o trabalhador só lê a cláusula de como que manda a cartinha para não pagar o sindicato. Né? Até tem outro benefício que é bom de lembrar, quem está prestes a se aposentar, que observe nas negociações lá se tem estabilidade de aposentadoria, porque ela tem que ser comunicada ao empregador. Depois que não comunicou, perdeu. Então é muito importante observar isso. Mas as pessoas costumam olhar o quê? Como é que eu faço para não contribuir? Não olha nem qual foi o reajuste, não olha nem qual foi o benefício, o que aumentou, o que não aumentou, o que saiu, o que entrou. Sabe? Então isso é muito difícil. E a gente precisa contar, só o trabalhador pode fazer melhor. Nós, quando estamos aqui, gestor, diretor, nós somos só um instrumento. Eu torço para que a minha assembleia, o pessoal vá lá e diga, Marcelo, se não for isso, nós não aceitamos. Mas, lógico, não vamos com utopia, né? Nós vamos lá com poder de argumentação, de barganha, de informação, né? Para poder reduzir, para poder resolver e ter melhores negociações coletivas de trabalho. Fico por aqui. Um recado para o pessoal da minha base. Digite lá, Senalba PR no Google. Vai encontrar a gente onde quer que você esteja aqui, ó, no teu bolso. O sindicato nunca veio aqui, ó, ele está no teu bolso. Senalba PR no Google e você nos localiza, entra no site, tudo que a gente faz, quer dizer, nem tudo, que a gente faz mais do que tem tempo para escrever. Mas nós temos notícias que vamos atualizando, não são notícias, são relatórios, na verdade. Né? Nós não temos hoje uma articulação aí, um contratado na área de comunicação e vamos escrevendo da forma que a gente consegue, mas com o intuito sempre de informar o trabalhador, de levar a transparência para o trabalhador, porque tudo é passageiro. Hoje eu estou aqui, eu não sou o presidente do Senalba, eu estou, daqui a pouco pode ser outro, e que seja melhor, que sempre, normalmente a gente tem aquela sensação de que o anterior era melhor, eu quero que o sucessor seja melhor, que as coisas sejam melhores para todos. Então é isso, fico por aqui. Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço a todos e todas. E até uma próxima. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito, muito acolhedora a tua posição, muito interessante o teu trabalho. A tua fala foi fácil e todos entenderam que sem o seu sindicato as coisas seriam muito mais difíceis. E agora também, falando em termos de CNTEC contra a fome, é uma preocupação também do seu sindicato. O seu sindicato está de portas abertas para receber tanto a sua doação econômica, que pode ser depositada diretamente na conta da CNTEC, ou entregar na sede do seu sindicato mantimentos para que ele forme as cestas básicas que serão distribuídas. O importante, gente, é nós evitarmos que a fome mate. Eu queria, então, agradecer mais uma vez o Marcelo, agradecer a paciência de vocês que nos acompanhou hoje durante este programa e dizer para vocês que curtam, compartilhem, divulguem nosso vídeo, prestigiem esse nosso trabalho, porque nós vamos conversar. E para conversar precisamos de vocês nos assistindo e precisamos dos nossos colaboradores sendo entrevistados. Uma boa noite a todos, felicidades a todos e até a próxima quarta-feira no nosso programa Vamos Conversar? Boa noite, gente. Boa noite.